Eu vou apresentar a reforma que nós fizemos em uma instalação elétrica de condomínio residencial. Esse condomínio tem a idade aproximada de 17 anos e vinha apresentando vários defeitos na sua instalação elétrica, que praticamente é toda subterrânea. E entre os defeitos mais comuns que vinha apresentando está a água acumulada nas caixas de passagem e nos eletrodutos. As caixas estavam bem aterradas durante todo esse período que nunca foi feita limpeza e elas acabavam aterrando e favorecendo a entrada de água dentro dos eletrodutos, que se acumulava e causava curtos-circuitos na instalação elétrica e desarme dos disjuntores. Além desse problema também, era muito comum aqui fiações expostas do circuito de iluminação das áreas de lazer. Então as pessoas ficavam expostas a um contato acidental com a fiação ou com alguma parte viva, alguma parte mal emendada ou alguma parte descascada. Esse problema da fiação era consequência da utilização de eletrodutos de má qualidade, eletrodutos inadequados, porque eram eletrodutos conduítes que eram apropriados que eram na verdade feitos para instalação dentro de alvenaria, mas que aqui eles usavam esses conduítes para instalações subterrâneas. E esses conduítes eram também instalados a baixa profundidade e apodreciam e deixavam a fiação completamente exposta a alguém passar, pisar no fio ou até se acidentar realmente. As caixas de passagem também o acúmulo de água nas caixas também era devido a elas estarem no mesmo nível do chão. E isso fazia com que entrasse água dentro das caixas de passagem, essa água ficava acumulada, tinha um excesso de emendas dentro dessas caixas, a fiação toda embaralhada, então era muito comum acontecer curtos-circuitos nessa instalação. Nós fizemos um plano de ação para a execução desse serviço, e esse plano ele tinha 4 premissas, que eram: a primeira era a limpeza, a limpeza dessas caixas, aprofundamento dessas caixas para deixar elas num nível mais baixo do que os eletrodutos, e além do aprofundamento dessas caixas, era necessário também colocar um lastro de brita no fundo delas para facilitar a infiltração da água, a infiltração da água pelo terreno, e principalmente teria que ser alteadas, tirar ela do nível do piso. Então nós fizemos alteamento dessas caixas de passagem elétrica. A segunda premissa é a questão da proteção elétrica, a proteção direta e a proteção suplementar. A proteção direta, o nosso objetivo era tirar do acesso dos usuários do sistema as fiações expostas. Então teríamos que trabalhar com fio, realmente com dupla camada, eletrodutos adequados, na profundidade certa, para tirar o risco, eliminar o risco de um contato acidental de um usuário ou de um morador, de um contato acidental com essa fiação elétrica. Foi feito a substituição de toda essa parte da instalação que estava comprometida, que estavam sem segurança. Dentro das caixas de distribuição dos disjuntores também foi necessário colocar barreiras, instalar barreiras de proteção para evitar o contato acidental de algum usuário, de algum controlador vigilante com barramento ou com partes vivas da instalação elétrica. Então esse é o objetivo da proteção direta, seria basicamente isso, seria proteger do contato acidental qualquer pessoa que seja morador, seja funcionário, de um contato acidental com a parte viva de alguma da instalação, seja ela enterrada, seja nos quadros de distribuição, seja nas tomadas elétricas, e seja também a proteção nos dispositivos elétricos normais, nas máquinas de dispositivos elétricos de forma geral, como freezers,
bombas da piscina. Então, esse contato, no caso de uma máquina, acontece de forma indireta. Uma falha de isolação pode fazer com que venha a pessoa estar exposta ali à passagem de corrente elétrica no seu corpo. Então, teve que ser refeito realmente todo um sistema de aterramento adequado, conectar realmente essa fiação de aterramento nas tomadas que praticamente não tinha tomadas com fio terra conectado. E a proteção suplementar é justamente a proteção que vem para complementar a proteção básica, né? A proteção direta. Essa proteção suplementar, o objetivo dela, a finalidade dela é a seguinte: é quando acontece, por exemplo, de mesmo alguém ser exposto a uma corrente elétrica, o dispositivo de proteção poder desligar, atuar, cortando esse ramal de instalação elétrica, essa instalação, para evitar que aconteça aquele acidente. Aqui nesse condomínio não tinha absolutamente nada, nenhum tipo de dispositivo DR de proteção contra esse tipo de defeito. Então, se acontecia de alguém ser exposto a uma fuga de corrente, não havia nada que impedisse, nenhum dispositivo que desligasse, interrompesse essa instalação, esse circuito elétrico. Então tivemos que instalar realmente dispositivos de proteção DR para fazer essa proteção. Ele atua, o dispositivo de proteção suplementar, o dispositivo de proteção DR, ele atua quando acontece de uma corrente elétrica acima de 30 mA circular para fora daquele circuito elétrico, daquela instalação. Isso faz com que proteja o usuário que acidentalmente entre em contato com a parte viva da instalação, seja direta ou indiretamente. Então, o nosso objetivo seria essas 4 premissas. A primeira seria a limpeza, a segunda seria a proteção direta e suplementar, a terceira seria a sinalização e a advertência, né, dos locais onde tem instalação elétrica, e a quarta seria a atualização dos projetos, que antes não previa um sistema de aterramento adequado, nem também uma instalação de proteção contra surtos elétricos, né? A carga aqui agora é praticamente toda uma carga eletrônica, então não tem uma proteção contra surtos elétricos adequada, nem uma proteção contra um contato acidental, algo que desligasse o circuito quando houvesse a instalação elétrica, quando houvesse um contato acidental de algum morador ou usuário do sistema.